Olá, estamos aqui para mais um destaque da semana, hoje com uma mulher muito especial. Tem uma história na educação, uma história de vida, uma história de fé, e vai trazer um pouquinho dessa história para nós hoje. Comece se apresentando para nós, seu nome completo, de onde você veio. Meu nome é Antônia Cristina Batista de Almeida. Eu sou do Maranhão, vim do Maranhão. Já moro aqui há tanto tempo. Minha família é de lá. Sou caçula de 12 irmãos. Fomos 12 irmãos. Fomos criados trabalhando na roça, quebrando coco. E cada um cuidava para quebrar seu coquinho para comprar o seu caderno, comprar sua roupa, porque daquele tempo, na realidade, não tinha nem escola pública. Tinha escola pública daquele tempo, que ainda foi um pouco, que tinha só até a quarta série. Então, do sexto ao nono era pagamento. Então, nós éramos 11 irmãos. 11 irmãos, eu lembro como se fosse hoje. O papai tinha um monte de carnezinho e tinha duas bolsas. Uma era do meu irmão chamado José Lídio e outra da minha irmã chamada Josilete. Então, o papai, e daquele tempo era muito difícil colocar alguém para estudar na cidade. E o meu pai, que se chamava Dorisvaldo, um homem guerreiro, forte, e minha mãe também, que chamava-se Almerina, também nos criou com toda dedicação, com todo amor, com todo carinho, trabalhando, quebrando coco. A mamãe quebrava coco para colocar o azeite, era o sabão, era o alho, era a cebola que ela comprava, tudo. E o papai trabalhava na roça para nos dar sustento e também pagar as escolas. Aí logo que passou aquela geração grande, quando eu já fui para a cidade, logo veio a escola pública. E a escola pública ficou mais fácil. Mas todos nós tínhamos que estudar bastante, porque outra coisa, se ficasse reprovada, a gente já ficava com medo de voltar para a roça. Nem de recuperação nós não podíamos ficar. Se ficasse de recuperação, Deus o livre. Mas o papai e a mamãe honraram assim, o compromisso com todos. Você chegou aqui quando? Eu cheguei em 92. Cheguei em 92, julho de 92, que eu cheguei aqui. Vim mais a mamãe, que a mamãe me trouxe para cá, que eu tinha um tio e uma tia. Eles eram dois irmãos casados com dois irmãos. O papai era irmão da tia e a mamãe era irmão do tio. Aí eu vim Olha. para cá. Logo depois, terminou o mês de julho, começou as aulas. Aí eu já arrumei uma substituição. Eles eram muito íntimos de um vereador, chamava-se Carlúcio, e logo ele arrumou essa vaga para mim. Aí lá vai eu para o Salles. Naquele tempo, Salles era longe, meu Deus, a cidade, só naquela pissarrão, naquele cascalho. Colonhão. Eu e a minha prima, quando ela foi me deixar, meu Deus, ela não medo, tinha tanto cachorro aqui nessa cidade. Trabalhava já à noite ou de manhã? De manhã, foi de manhã. Aí eu substituí uma professora chamada Yolanda, que hoje ela já é aposentada há muito tempo. Lecionei 8 dias. Eu era uma menina. Tinha Era uma quantos menina, anos? eu tinha 19 anos. 19 anos. 19 anos, é tanto que quando as mães chegavam lá, cadê a professora? Cadê a professora? Menina, eu era brincalhona, sempre fui muito brincalhona. Sempre fui rígida, mas ao mesmo tempo brincava muito. Aí, essa menina que é a professora. Teve muita gente que não colocou muita fé em mim. E muitas pessoas, às vezes, duvidavam de eu não ter terminado já o segundo grau, por eu Muito ser tão jovem, jovem. entendeu? Quando nós chegamos aqui também, a maioria das professoras, às vezes, tinha só o primeiro grau, entendeu? Aí que foram fazendo todo mundo o magistério, fazendo. Então, era contado a quantidade de professora que já tinha o segundo grau aqui. A escola era difícil, Então né? eles achavam muito estranho. Uma professora tão Uma jovem. professora. Aí logo a Yolanda chegou, aí era a professora Rita, que era a nossa diretora, gostou do meu trabalho e já me deu uma turma. Ai, bom. Me deu uma turma e eu comecei a lecionar. Aí hoje eu já tenho menina que trabalha comigo hoje, que foi minha primeira turminha de 92. Tenho várias meninas ainda. Tenho 2 trabalhando comigo lá na escola.
são da turma de De 92. 92. E pronto, a partir desse dia eu não deixei mais de lecionar. No início foi difícil, Lu, muito difícil Quais foram foi. as maiores dificuldades? As minhas maiores dificuldades, até mesmo material. Eu não tinha o meu material para me fazer o meu primeiro plano de aula. Eu lembro que eu peguei um caderno, um restinho de caderno do aluno, umas canetas, porque eu não tinha esse material para mim poder fazer meu plano. E além de tudo, é porque também era o início. Eu me sentia eu era muito tímida. Às vezes eu tinha medo de perguntar também, de me expor. Mas só que antes de eu vir para cá, eu lembro que a minha irmã mais velha mandou eu fazer, Cris, você vai fazer um caderno de plano de todas as séries. Ela mandou eu fazer um caderno de plano, primeira série, segunda série, terceira e quarta série, que naquele tempo era série, né? Que agora é quinto ano, quarto ano. Aí, então, esse caderno, ele me auxiliou demais. Imagina. Então, era um caderno de 10 matérias com muito plano, muita coisa. Sua irmã Então, já era professora, minha então. irmã já era professora, então eu acho que a visão dela já era grande, entendeu? Você vai para um lugar onde você não conhece, você não sabe como é que é, se você vai encontrar alguém para te ajudar, porque às vezes tem pessoas que ajudam a gente, tem outras pessoas que não ajudam a gente. É verdade. Feliz quem você encontra alguém quando você vai começar a trabalhar para te auxiliar, para te dar a mão, para te ajudar, porque às vezes não encontra. Nem sempre. Então, foi mais isso aí. Essa Então, a minha maior dificuldade. dificuldade foi essa daí, questão de material e questão mesmo de interação. Por que eu era tão tímida? Hoje, agora eu sei por que eu era tão tímida. Eu era caçula de 11 irmãos. Quando morávamos lá, a gente não tinha liberdade de comprar uma sandália. A gente não tinha liberdade de comprar um vestido. Eram os irmãos da gente. Então, quando a pessoa não dá liberdade para você, não te ensina a tomar decisão, é verdade. não te ensina a tomar decisão, você fica com medo. Então, você vai pensar assim, será que vai aprovar? Será que não vai aprovar? Será que eu estou agindo certo? Então, eu era muito tímida com isso. Na realidade, lembro que quando eu cheguei aqui, a minha prima falou assim, Cris, eu falava assim, menino, vai vir uma véia para cá. A minha prima tinha 13 anos e eu tinha 19, vai vir uma velha para cá. Ela, Cris, quando eu vi você puxando aquela mala, pequenininha daquele jeito, meu Deus do céu, uma menina. Jesus, é uma menina vindo pra cá. E eu parecia uma menina mesmo, do chão, entendeu? Sim. A menina do chão. Nunca foi muito grande, né? Nunca foi muito grande. Magrinha, todo mundo. Pouquíssima. Eita. E Cris, e família? Como é que foi? Você chegou, casou? Como é que você conheceu aí o seu esposo? Como é que foi esse processo, os filhos? Na realidade, eu conheci primeiro a minha cunhada. Minha cunhada trabalhava no Salles. E eu morava na casa do tio. Aí não deu certo para mim morar na casa do tio. Aí lá vou morar na casa da Loma. E engraçado que aqui era tão carente, que a gente não tinha lugar nem para comprar assim ou a gente não tinha mesmo era condição de comprar uma bolsa, comprar alguma coisa, entendeu? Eu não sei. Aí eu falava assim, Loma, quando teu irmão vir lá de Araguaína, porque ele morava lá em Xambioá, como de Araguaína, pede para ele uma bolsinha dessa da enxadeira para me levar meus livros. E elas iam conversando e sorrindo. Aí ela falava assim, não, quando ele vier eu vou te dar. Vocês acreditam com toda sinceridade que quando ela falava no Romeu, batia assim, tipo assim, ó, que dentro do meu coração. Nem conhecia. E eu tinha medo de conhecer ele. Fui morar na casa da Loma. Morei na casa da Loma. Aí só era a Loma e a Dona Chica. Me receberam muito bem, tudo alegre, aquela coisa. Cheguei lá e o Romeu morava lá em Xambioá. Aí, não, o Romeu veio morar aqui. Então, o Romeu veio morar aqui. E nós morávamos na mesma casa. Aí o seu Romeu chegou então, né? E nós começamos a namorar. Escondidinho, caladinho, ninguém sabia. Logo eu engravidei da Sumália, depois eu engravidei da Sumaila. E nós começamos a nossa história. Que hoje nós estamos já completando 31 anos dessa nossa história, dessa nossa brincadeira escondida.
Ficou escondidinho e já tá com 31. Escondidinho com 31 anos. Aí eu tive a Sumaila, logo depois, aí 3 anos e meio eu tive o Eduardo, consagrei o meu casamento, os meninos já estavam grandes, na realidade tem uns 10 anos que nós oficializamos direitinho, mas nós sempre tivemos um casamento bom, tranquilo, muito, graças a Deus. Eu agradeço a Deus, assim, pela nossa história de vida. Conseguimos formar nossos meninos, graças a Deus. Tem a Sumália e o Eduardo aí que já estão casados, cada um cuidando da sua vida, cuidando da sua história. E nós sempre fomos muito bem companheiros. Então, com essa história... Mas só que o pessoal lá, eles viajavam muito e deixavam só eu e o Romeu. O que eles queriam, né? Teve um empurrãozinho, né? Falava, mas a dona Chica sempre inventava uma história de uma viagem para Brasília, Paraguaína. Era uma doença sem fim. A Loma tinha. E ela duas, ó. Não, e convenção de igreja. Sumia. Convenção de igreja. Sumia, desaparecia. Aí quando pensou que não, mas o Tava Romeu lá, tava esses namorando. dois, o Romeu e a Julieta. Então era pra ser, entendeu? Deus prever, né? Foi. Cris, momento mais difícil na sua trajetória de vida? Meu momento mais difícil. Desde a infância até aqui. Eita, mas eu tive tanto momento difícil, meu Deus amado. É difícil escolher um, né? Acho que meu momento mais difícil é morar na casa dos outros, sim. E ter vindo para cá sozinha, ter me adaptado sozinha, porque eu acho que eu não estava preparada, a gente nunca tinha saído. Então, para mim foi isso aí, mas porque a minha infância eu trabalhei muito, mas hoje eu vejo que não foi uma coisa ruim. Que às vezes eu fico até pensando assim, menina, era feliz. Trabalhava, mas brincava, eu corria, brincava, né? eu comia coisas boas, eu corria, eu fazia tudo, entendeu? Não era... E também quando eu tive a Sumaila também, que quase eu perdia ela, que quase eu morria, que eu tive começo de eclâmpsia, quase que eu perdia ela, também foi uma mais difícil. Sobre a questão da minha trajetória de trabalho, não foi. Eu tive só esses perrenguinhos mesmo no começo mesmo, mas eu me adaptei direitinho sobre a questão de material didático, essas coisas, me virei nos 30. Hoje você está como diretora, né, Cris? Como que foi essa mudança? Professor, direção, é muito diferente, muda muito? Sua visão mudou? Muito, muito. Para você ser professora é uma coisa, você ser gestora é outra coisa. Porque você ser gestora é você cuidar mais ainda de gente. Porque você é professora, você cuida de pessoas. Você cuida das crianças. Mas você cuida dela, você vai para casa e você descansa um pouquinho. Mas ser gestora, você é cuidando das pessoas 24 horas. Você cuida das crianças, você tem que cuidar do corpo administrativo, você tem que cuidar das pessoas, tudo que estão ali dentro. Às vezes você tem que ajudar não só profissional, às vezes conversando, ajudando, auxiliando, entendeu? Uhum. Então, na realidade, essa mudança é muito grande. O que é mais gratificante na tua história como educadora? O que te deixa mais grata, os momentos, enfim, o que te faz feliz? São tantos momentos bons que eu mesmo falo, assim, gente, eu não sei falar da educação e de falar assim que eu sou professora, ai, que coisa ruim, meu Deus, que o mundo está se acabando. Não, gente, eu acho tão bom ser professora. Olha que bom, né? Para mim, é assim um privilégio. É uma dádiva de Deus, porque quando eu entrava na sala de aula, eu poderia estar deprimida, eu poderia estar triste. Mas quando eu entrava na sala de aula, eu já ficava feliz.
Eu ensinava com aqueles meninos, era com prazer. E hoje é do mesmo jeito, eu cuido de cada um, é com prazer. Que bom, né? Então, o que eu tenho para falar da educação como professora, que eu às vezes até fico zangada assim, quando às vezes as pessoas falam assim que é uma profissão Ruim, ruim, que é a pior profissão, eu fico desvalorizado. pensando assim, como? Aonde? Então você está fazendo uma coisa que você não gosta, que você não ama. Aí, então, o que eu tenho para falar da educação mesmo, como professora, é que eu louvo a Deus por Ele ter me dado essa profissão. E eu vou honrar ela até o último segundo do segundo tempo, porque foi uma benção que Jesus me deu. E eu acho assim, que você ser professora é um dom, tem que estar aqui dentro. Tem. Não é É só, verdade. não é só na ponta da caneta, não só é no saber, não, tem que ter aqui, porque senão não dá certo. Ai, foi Oi. tão bom, né? Passou rápido. Eu acho que ia disparar, começar um ano. Eu também. Se deixar, Se eu nós for, vamos conversar muitas se eu horas. for conversar, se eu for contar a minha história de vida, é muito interessante. A Regina mesmo fala, Cris, a tua história de vida dá um livro. Eu nem sei como que hoje tu é uma pessoa realizada, porque pelo que eu passei, eu acho que eu não tenho muito a falar coisas ruins, mas eu passei. É porque hoje eu sou grata pelo que eu passei. E mesmo assim, né, você Eu superou, superei, foi entendeu? superando, Então, né? o que eu passei não é aquela coisa de eu estar murmurando. Foi para te Me fortalecer, para fortaleceu. te Hoje fazer mesmo eu enxergar. conversando com a minha irmã. Hoje mesmo eu conversando com a minha irmã. Aí minha irmã falando assim, Cris, a mamãe tinha tanta galinha no quintal e às vezes matava só uma. Eu falei, não, mas é assim mesmo. E já imagina a história dela como foi. É, Falei, olha, mas eu sou tão grata pela mamãe ter criado 12 filhos, que ela fazia, ela costurava, ela fazia roupinha para nós, ela fazia rede, ela fazia o lençol, ela fazia tudo. e Tudo hoje a era gente cria ela. dois, já é. Não faz a nada. A gente cria dois Muito cansada. com máquina de lavar, com tanta coisa, né? E dá, Naquela é época, cansada. as mães E não faziam tem tudo. tempo. E a gente nunca tem Não tem tempo. tempo. É verdade. Cris, deixa uma mensagem para nós aí, uma mensagem para os santanenses, para os seus alunos, para a sua escola, enfim, uma mensagem para todos nós. Gente, eu quero falar uma mensagem. Eu vou falar uma palavra da Bíblia, de Eclesiástico 11:1, que fala, 11:1, que fala, lança o teu pão sobre a água, que um dia você colherá. Então, o que que nós iremos fazer com essa palavra? Que cada pessoa, cada professor, cada aluno, lance o seu pão para no futuro alcançar o seu objetivo, se tornar uma pessoa próspera, se realizar, correr atrás de um futuro melhor. E louva a Deus e agradeça a Deus por eu estar morando aqui em Santana do Araguaia, uma cidade que eu amo de paixão. Que eu nasci no Maranhão, mas posso dizer que eu fui adotada aqui em Santana do Araguaia. Eu tenho para falar para minha Santana maravilhosa é que o Papai do Céu abençoe a nossa cidade. Abençoe para vocês, que o Senhor Jesus abençoe cada dia mais vocês, que vocês se tornem cada dia mais esse casal maravilhoso, próspero, que Amém. todo mundo tem muito orgulho. Continue fazendo o trabalho de vocês, dando muita alegria, sabedoria, e que o Papai do Céu possa estar nos abençoando. E nossos alunos, que ele nunca desista, que eles corram atrás do sonho dele, que ele cresça. E aos nossos professores, que cada um faça o seu trabalho com amor, com carinho, com honra, que nós conseguiríamos tudo. Amém. Amém. Obrigada, Cris. Olha, foi muito bom mesmo.